Olá pessoal, Rodrigo Monteiro. Em primeiro lugar, um feliz 2021 para todos nós, que esse ano seja um ano melhor. Bem, hoje eu não vou fazer um vídeo falando sobre um herói brasileiro, mas sim é um vídeo em homenagem aos nossos patrícios, aos nossos grandes amigos responsáveis pela nossa colonização aqui no Brasil, que são os nossos patrícios portugueses. Um grande abraço a todos vocês. Portugal, inclusive, é um país que eu tenho muito carinho. Tenho descendência, eu tenho bisavós que são portugueses, né, que foram portugueses, e gostaria de fazer neste vídeo uma singela, mas muito honrosa homenagem aos amigos e irmãos de Portugal. Bem, qual é o tema de hoje? Um herói pouco conhecido aqui no Brasil, inclusive muitos brasileiros sequer sabem, infelizmente, que Portugal, sim, participou da Primeira Guerra Mundial. E o maior herói português, chamado, ou mais conhecido como Soldado Milhões. Na realidade, o seu nome era Aníbal Augusto Milhais. Na realidade, esse homem, esse soldado, ele era uma pessoa de origem muito simples, era um agricultor, mas se destacou por sua grande e valorosa coragem, colocando a sua vida em risco para salvar a sua divisão, que era a 2ª Divisão Expedicionária Portuguesa, na batalha chamada Batalha de Lally, ou também conhecida como a 4ª Batalha de Ypres, na região fronteiriça entre a França e a Bélgica, em abril de 1918. O que acontece? A Primeira Guerra Mundial ela foi de 1914 a 1918. No finalzinho da guerra, os alemães estavam numa ofensiva que era praticamente uma ofensiva tudo ou nada, para romper um impasse na frente ocidental, e eles chamaram essa ofensiva, que era um conjunto de pequenas ofensivas, de ofensiva da primavera. Então tinha a Operação Michael, Georgette, Brunetti, enfim. No caso específico da Batalha de Lally, estava no auge da Operação Georgette. O que aconteceu de forma muito resumida? Portugal, até 1916, ficou numa posição um tanto quanto ambígua. Na realidade, ele se declarava neutro, mas já no início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, ocorreram alguns enfrentamentos de tropas portuguesas com tropas alemãs na África subsaariana. Por quê? Portugal, naquela época, tinha como colônias Angola e Moçambique. E os alemães estavam naquela região fazendo ofensivas. Então, o exército português teve que, em diversas vezes, mesmo ainda estando oficialmente neutro na Primeira Guerra Mundial, enfrentar as tropas alemãs. Mas Portugal já era um aliado antigo da Inglaterra, e a Inglaterra estava, digamos assim, assediando Portugal para que entrasse do lado da Tríplice Entente, ou a Entente Cordiale, que eram os aliados. E isso aconteceu oficialmente, ou seja, com a declaração de guerra de Portugal em março de 1916. E, a partir daí, Portugal começou a enviar tropas para a frente ocidental, principalmente para combater na região da França e da Bélgica, onde eram as frentes mais encalacradas durante a Primeira Guerra Mundial.
basicamente o armamento, o armamento do Corpo Expedicionário Português, o CEP, era o armamento utilizado pela Inglaterra, né, pelos britânicos e os países da Commonwealth, como o fuzil Lee Enfield, as metralhadoras Vickers, metralhadora Lewis, revólveres Webley and Scott, Mark, e por aí vai. O que acontece especificamente nessa batalha de Lally? Foi uma grande batalha que os alemães tentaram criar brechas nas linhas aliadas e fizeram ataques extremamente pesados contra as posições aliadas. E nessa grande batalha de Lally, os alemães procuraram tentar romper essas linhas aonde havia a segunda divisão portuguesa, porque eles entenderam que essa divisão estava menos preparada do que, por exemplo, os ingleses. Eles tentaram fazer uma brecha exatamente ali. Fizeram um pesadíssimo ataque e os portugueses foram obrigados a recuar. Só que o ataque foi muito pesado e um grupo heróico de homens, de soldados portugueses, resolveram manter as suas posições para sustentar fogo contra o ataque alemão, assim se sacrificando, mas permitindo que os demais homens, as tropas portuguesas e também apoiando os ingleses, obviamente, pudessem recuar em segurança. Desses homens anônimos se destacou exatamente o soldado Aníbal Milhais. Por quê? Chegou um determinado momento daquela batalha no qual, inclusive, ele desrespeitou ordens de recuar, ordens superiores, e disse, não, eu vou ficar. E ele chegou um determinado momento da batalha no qual ele ficou sozinho, entrincheirado, enfrentando uma divisão inteira alemã, armado com uma metralhadora leve chamada Lewis Gun Model 1914, modelo 1914, no qual os nossos patrícios chamavam carinhosamente, deram um apelido de Luzia. E ele sozinho abriu fogo contra os alemães, e nessa atitude heróica, porque ele estava sozinho, ele correu loucamente de um lado para o outro nas trincheiras, abrindo fogo o tempo todo. E os alemães acharam que havia mais homens ali e resolveram contornar aquela posição defendida por um único homem, que era exatamente o herói português conhecido como Soldado Milhões. Depois disso, ele ainda ficou vagando na terra de ninguém durante um tempo e salvou a vida de um médico, salvo engano, irlandês, que iria se afogar num lamaçal, num buraco de bomba, e esse médico resolveu contar essa história. E quando finalmente o Soldado Milhões, né, volta a posição onde estava o exército português, o comandante dele, eu vou até ler o nome dele, comandante Ferreira do Amaral, ao saber dessa história, disse a célebre frase: "Tu és Milhais, mas vale milhões." O Soldado Milhões, como assim foi conhecido, ganhou várias honrarias, inclusive a maior portuguesa, que é chamado de Cavaleiro da Antiga e muito nobre Ordem Militar da Torre e Espada de Valor, Mérito e Lealdade de Portugal, além de outras condecorações portuguesas, mas também ganhou a condecoração francesa da Legião de Honra e belga. Então, gostaria de trazer essa história, ainda que de uma maneira muito rápida, para os brasileiros conhecerem um pouco da história, valorosa história portuguesa durante a Primeira Guerra Mundial e principalmente de Aníbal de Milhais. Por hoje é só, pessoal, e mais uma vez um forte abraço aos nossos patrícios portugueses. Até a próxima.